Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que Israel e Marrocos concordaram em normalizar as relações com os dois países. Árvore de grande porte cai sobre Feira Livre e fere 3 pessoas na região centro-sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Premier do Líbano vai responder na justiça por negligência pela explosão no porto de Beirute. Mancha de esgoto toma conta de trecho do mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Israel vai começar a vacinação contra a Covid-19 no dia 27 de dezembro. E França terá toque de recolher na noite de Ano Novo. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a normalização das relações entre Israel e Marrocos. É mais um movimento do governo americano para restabelecer a diplomacia entre países árabes e as autoridades israelenses. Antes, Israel já havia normalizado as relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão, sempre com mediação da Casa Branca. Por causa da questão palestina, a maioria dos países do mundo islâmico sequer reconhece a soberania israelense. O governo americano tenta agora fazer com que a Arábia Saudita siga o mesmo movimento. O governo marroquino confirmou que retomará as relações diplomáticas com Israel o mais rápido possível e citou um telefonema de Trump ao rei Mohammed VI, monarca de Marrocos. O grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, chamou a normalização das relações entre Marrocos e Israel de pecado político, que encoraja as autoridades israelenses a negar os direitos do povo palestino. Tanto Marrocos como os demais países que anunciaram a normalização das relações de Israel, na prática, já vinham adotando uma postura mais aberta com o governo israelense, sem se envolver nos conflitos nos territórios palestinos. Ao longo da campanha eleitoral, o presidente Donald Trump mencionou esses acordos como exemplos de conquistas no campo das relações exteriores. No entanto, o republicano não conseguiu se reeleger. O presidente Donald Trump anunciou que com o acordo os Estados Unidos reconhecerão a soberania de Marrocos sobre o território do Saara Ocidental, que clama independência. O presidente mencionou que os marroquinos foram os primeiros a reconhecerem os Estados Unidos como independentes do século XVIII. A representação da Frente Polisário, que luta pela independência do Saara Ocidental, lamentou a decisão dos Estados Unidos e disse que a medida tomada por Trump é estranha, mas não surpreendente. Bom, vamos à próxima notícia. Uma árvore de grande porte caiu sobre barracas de uma feira livre que acontecia na Avenida Carandaí, no bairro Funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte, hoje à tarde, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos leves. 2 delas foram levadas por parentes para unidades de saúde e a outra vítima foi conduzida por uma ambulância do SAMU. Bombeiros estavam no local fazendo a poda da árvore e a desobstrução na via. No momento do acidente, havia grande movimentação na feira. Desde o dia 1º de dezembro, os bombeiros registraram 65 quedas de árvores em via pública somente em Belo Horizonte. Outras 15 caíram em casas. Outras 37 foram cortadas por causa do risco iminente de queda. Bom, vamos à próxima notícia. A Justiça do Líbano acusou formalmente hoje o primeiro-ministro Hassan Diab, que pediu demissão do cargo por negligência na mega explosão no porto de Beirute em agosto. O número de mortos pela explosão, segundo a Associated Press, chegou a 200. Milhares de pessoas ficaram feridas com o impacto. O incidente gerou uma nova série de protestos no Líbano, país que já passava por turbulências políticas. É a primeira vez que um premier libanês, no exercício de suas funções, responde judicialmente a uma acusação. Hassan Diab pediu demissão dias depois do incidente, mas continua liderando provisoriamente o governo até que Saad Hariri, presidente do Conselho de Ministros do Líbano, forme um novo. Além do premier, os ex-ministros Ali Hassan Khalil e Ghazi Zayater Youssef Fenianos foram acusados de negligência e causar mortes. Segundo a agência France Press, as oitivas devem começar na semana que vem. O primeiro-ministro Hassan Diab
deve ser ouvido já na próxima segunda-feira. O gabinete de Hassan Diab reagiu imediatamente afirmando que o ministro está com a consciência tranquila. O governo acusa o juiz Fadi Salwan, encarregado das acusações na justiça libanesa, de violar a Constituição e contornar o parlamento. A explosão de 4 de agosto no porto de Beirute foi causada por um incêndio em um depósito que armazenava há anos toneladas de nitrato de amônio, sem medidas de precaução. A enorme onda de choque devastou a área central da capital libanesa e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Além da destruição, o impacto hospitalar registrado foi grave, porque as unidades de saúde libanesas já atendiam pacientes com Covid-19 em plena pandemia do novo coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. O mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, está com uma mancha gigantesca. Em imagem aérea dá para ver claramente a diferença da cor das águas, de um lado azul escuro, do outro verde claro. A parte limpa é a mais escura. A coloração verde é provocada por cianobactérias, que são nocivas para o organismo humano. Há 2 semanas, quando a água com essa cor esverdeada começou a sair do canal da Joatinga, especialistas apontam que o fenômeno é provocado por bactérias que se proliferam no esgoto. O biólogo Mário Moscatelli alertou que as cianobactérias podem provocar doenças graves. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que placas alertando sobre a proibição de banhos na Praia dos Amores, próximo ao quebra-mar da Barra, já estão sendo confeccionadas. A medida atende ao pedido encaminhado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O Instituto Estadual do Ambiente ressaltou que promove ações de fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos e que monitora regularmente a balneabilidade das praias da zona oeste do Rio de Janeiro. Por isso, o trecho mencionado é classificado como impróprio ao banho. Além disso, o órgão ambiental disse que vem atuando para diminuir os impactos da poluição nas lagoas da Barra e também de Jacarepaguá. Segundo o órgão, foram instaladas 5 ecobarreiras que impedem resíduos flutuantes e plantas macrófitas de chegarem ao sistema lagunar, evitando assim ainda mais a poluição das lagoas. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou hoje que seu país vai começar a administrar as vacinas contra a Covid-19 no dia 27 de setembro, após ter recebido um primeiro lote do imunizante produzido pela Pfizer. Hoje foi recebido o primeiro lote de mais de 1 milhão de vacinas da Pfizer. Benjamin Netanyahu disse que o ministro da Saúde está trabalhando em um passaporte verde. O vírus infectou mais de 349.916 israelenses que testaram positivo para a Covid-19 e 2.934 pessoas morreram por causa da doença, segundo dados fornecidos hoje. Bom, vamos à próxima notícia. A França vai impor um toque de recolher a partir das 8 horas da noite, horário local, que entrará em vigor no dia 15 de dezembro e vai incluir a noite de Ano Novo, anunciou o primeiro-ministro Jean Castex hoje. O governo quer evitar um novo repique nos casos de coronavírus. Jean Castex disse que a situação havia melhorado consideravelmente desde que a França adotou um novo confinamento no dia 30 de outubro e destacou que o número de novas infecções diminuiu de quase 50 mil por dia no fim de outubro para 10 mil por dia. No entanto, o chefe de gabinete do governo admitiu que o ritmo da queda desacelerou nos últimos dias. O primeiro-ministro Jean Castex advertiu que se os franceses baixarem a guarda, poderão enfrentar um terceiro lockdown nos próximos meses. O toque de recolher, que entrará em vigor na próxima terça-feira na França, vai durar das 8 da noite até as 6 horas da manhã, horário local, com exceção da noite do dia 24 de dezembro, durante a qual os franceses poderão se reunir. No entanto, o executivo francês pediu para restringir as reuniões a 6 pessoas e limitar as interações durante 5 dias antes de encontrar uma pessoa idosa ou vulnerável. Por outro lado, o toque de recolher será mantido na noite de Ano Novo, que, segundo o primeiro-ministro francês Jean Castex, concentra todos os ingredientes
de um repique epidêmico. Museus, teatros e cinemas que deveriam reabrir no dia 15 de dezembro permanecerão fechados por pelo menos por mais 3 semanas, apesar dos protestos dos trabalhadores da cultura que denunciam consequências desastrosas na França. O presidente francês Emmanuel Macron expressou preocupação com situações críticas em vários locais da Europa. A França tem mais de 1,5 milhão de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia. E o número de mortes por Covid-19 no país francês chegou a 57 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!